eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Macapá com a multiartista Sereia Caranguejo. Sereia, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. De nada, sempre um prazer, né? Ainda mais abrir a porta do meu quarto, né? Nessa penumbra, assim, um ar de mistério, é sempre interessante. A curiosidade grande é, que eu acho que tu já está até acostumada. Por que Sereia Caranguejo? Eu acho que como somos moradores da Amazônia, né? Eu acho que a água está sempre perto da gente. Não só, a gente precisa da água para sobreviver, né? Além disso, as vidas precisam da água. Então, eu acho que a água sempre esteve ali quando eu era criança, banho de piscina, banho de rio, garapé, lago, e acho que sempre foi essa parte da água sempre me chamou muita atenção. Aí também tem a ligação com Iemanjá, né, com os orixás, com as deusas da água, Oxum, Nanã, e aí eu acho que é muito por isso, assim, porque eu acho que a água me dá muita força, e essas representações de deusas, as orixás também me dão essa força, né? Além disso, sereia também é um ser que é feminino e animal, né? E eu sou feminino e animal também. Brinca também com a transgeneridade, né? Também é uma representação muito forte dentro da comunidade trans, o ser sereia, né? A palavra sereia. Então, se tu for pesquisar, vez ou outra aparece uma sereia que tem esse corpo híbrido meio masculino, para o feminino, né? E aí o caranguejo é porque eu sou do signo de câncer, então eu gosto da memória, às vezes perde a pata segurando o que quer, e aí chorona, dramática, então é por isso, né? Tipo, essa imagem que tem. Mas eu acho que eu já vejo hoje em dia o caranguejo dentro de um espaço que eu não via antes, que eu não percebia, né? Que muitas pessoas falam que ele é meio monstro, né? Monstruoso, ele é feio, né? E aí, como eu falei ainda agora, ele é o contraste com a sereia, que é uma coisa bela, que é uma pessoa que canta muito, encanta, né? Mas no final ela é fatal, né? Que ela mata. Então, eu acho que ele casa, né? Eu acho que a imagem do caranguejo e da sereia, ele tem essas controvérsias, mas ele cria uma estética monstruosa. E eu sou meio monstro também, então eu gosto de brincar com esse imaginário, né? Tanto que a imagem, às vezes, reforça muito isso. Então, acho que é por isso. Ser diferente, né? Criar minha própria, não só identidade, mas a forma que eu vejo o mundo e trazer para as pessoas. Sereia, me conta, você é uma multiartista, está com 27 anos, novíssima, muito chão pela frente. Me conta o teu despertar para a arte. A arte sempre foi para mim assim uma forma, uma válvula de escape, uma maneira de expressão desde pequena. Quando eu era pequena, eu lembro que eu desenhava muito nas horas das aulas, assim, sabe? Fazia quadrinhos, personagens, porque eu sempre assisti muito desenho, muitas animações com meus irmãos e assistia meu irmão jogando videogame, assistia filme, então sempre fui muito desperto a isso, né? Eu gostava muito de musicais também. Então, todas essas vertentes, esses compilados de imagens, áudios, né, sempre me despertaram uma coisa muito interessante. E aí eu sempre desenhei muito, assim, meus pais sempre me incentivaram, já fiz cursos de teatro na infância e de desenho, oficinas também. Então, eu sempre gostei muito da arte em si, né, podemos expressar. Em 2013, eu fiz um ano de design, né, aqui na cidade de Macapá, e aí, em 2015, eu entrei na Universidade Federal do Amapá e eu fiz licenciatura em artes visuais. Então, em 2016, eu descobri, assim, tipo, que, mais ainda, né, tipo, eu adentrei o mundo das artes, entre aspas, né, que não é só a academia que fornece a arte em si, né, tipo, não é só ela que valida a tua arte, principalmente. Então, aí lá eu descobri outras vertentes e comecei a me comunicar com outras vertentes, especialmente a performance arte.
E aí, em 2016, fiz a minha primeira performance arte, e aí, por aí, é história. A arte não só me fez sobreviver, porque em vários momentos de tristeza, de gatilho, já me vi mal, e ela me ajudou sendo uma música, né, sendo um filme. Mas ela me descobriu, ela me fez eu me descobrir, eu me salvar como uma pessoa trans. A performance arte é quando o teu corpo é a própria obra. No caso, eu vou, faço uma ação e aí uso elementos para fazer com que as pessoas pensem o que que é aquela ação, o que está acontecendo, o que está fazendo, né? E aí, só que quando a gente fala sobre isso, o corpo daquela pessoa, ele diz várias coisas, eles são vários códigos, né? A semiótica fala. Tem a cor dela, tem a tipologia do corpo dela, tem o sexo dela, o gênero dela, tem os pelos, tem os olhos, tem os dentes, tem toda a imagem que a gente, que a gente no caso, ela também está ali naquela ação. E aí, nisso, eu comecei a fazer a ação, tipo, pegando, me deu uma ideia, eu vou acionar. E aí, dentro dessas ações, eu queria fazer uma intervenção na praça com algumas cordas, simulando forcas, né? Falando um pouco sobre sobreviver mais um ano, não ter se suicidado, né? Por exemplo. E aí aconteceu várias coisas, e aí eu peguei isso e relacionei as performances, que eram performances altamente destrutivas. E aí dentro desse bolo, assim, dessas reações desse mês, que foi em 2019 isso, 2018, foi 2018, e aí eu comecei a identificar esse feminino através também de códigos, né? Eu ouvia algumas coisas, umas vozes, e não só, mas pessoas vinham e falavam coisas para mim muito, muito estranhas, que não estavam dentro do meu cotidiano, dentro das minhas é, crenças, assim, que tipo, eu não me encontrava espiritualmente, mas sabia que tinha alguma coisa ali. Sempre soube, sempre acreditei na espiritualidade. Então, todas essas performances que falavam sobre morte acabaram virando vida. E aí foi o nascimento desse ser mais feminino, né? Eu deixar esse feminino existir. E não só deixar ele existir, eu querer viver com ele, né? Dentro do meu corpo, né? Porque quando a gente pensa sobre o masculino e feminino, a gente pensa em ideias muito concretas do que é o que significa o masculino e do que significa o feminino. Mas aí então é difícil tu visualizar um corpo que esteja entre aqueles dois, ou então não esteja ali, né? Então eu acho que aí eu falo que a performance salvou a minha vida, a arte em si, né? Várias vezes. E aí, em 2018, eu comecei a me identificar mais ainda como seria caranguejo. Então, desde lá, eu venho fazendo esse trajeto, não só artístico, como social e de vivência. E é isso. Eu acho que assim que a arte me afeta. Sereia, me fala uma coisa. Multiartista, né? Teatro, desenho, o que tu tens feito hoje em dia? Tá. Eu acho que hoje em dia eu tenho me aventurado mais dentro da ilustração, né? Que é tipo o meu trabalho no Instagram maior, assim, é com ilustração. E poema também, eu tenho escrito bastante, assim, principalmente quando eu tô meio mal, assim, apaixonada, eu fico, aí a gente escreve lá. Às vezes até para superar também a gente escreve. Então, e performance, eu acho que a performance é uma das coisas mais potentes, né? Que ela tá ali entre o teatro e as artes visuais. E aí a performance eu acho que é o que mais é o que parece render muitas sensações interessantes para mim. E especialmente hoje em dia que eu tenho feito ações com áudios, né, através de músicas. Então, quando a gente coloca o áudio dentro das ações do corpo, né, dessa quebra de cotidiano, dessa quebra de expectativa que a gente pode dar através de uma performance arte, a gente acaba audiodescrevendo uma ação. E aí isso faz com que as pessoas que não têm conhecimento também sobre performance, elas acabam entendendo muito mais. E aí isso também é uma característica muito forte dentro da arte drag, né? Das performances drags, que elas dublam, ou as pessoas que cantam mesmo, né? Trazer uma imagem e aí um áudio para justamente fazer as pessoas refletirem junto com aquela imagem, ou então entenderem o que tu quer passar.
Então, acredito que seja mais ou menos essas coisas que eu tenho feito muito. E, academicamente falando, eu trabalho com livros de artistas, né, que são livros pensados mais em estéticas de artistas, não necessariamente com letras, com palavras, mas podendo ser de diversas formas, com desenhos. Tem um livro que é muito famoso, que ele é só com carne, que a gente vai folheando as carnes. Então, essas são as vertentes artísticas que eu tenho mais me interessado ultimamente. Você falou, Sereia, em poesias. Uhum. O que nós temos de poesia? O que nós vamos lançar de poesia? Me fala. Eu passei na Bienal das Amazônias, que vai ser uma Bienal no Pará, né, aí em Belém, se não me engano. E aí eu ainda não sei muito bem, porque não divulgaram direito o que é, assim, exatamente o roteiro, coisa assim. Só sei que são alguns artistas, são 6 selecionados, e aí eles são de performance, né? Então, eu peguei um poema, eu fiz esse poema e vou fazer uma performance através dele. Já pensei em algumas imagens, só que aí falta só eu elaborar o resto, né? Ver se eu quero usar roupas, fazer uma roupa específica para a ação. Eu só sei que vai ser isso. Eu vou primeiro registrar o poema, gravar em áudio, né? Um áudio com uma boa qualidade, uma caixinha de som e me jogar, né? Pegar usar o meu corpo. Eu coloquei também através de lixos recicláveis, porque é um dos meus trabalhos, assim, porque eu estou mostrando só uma parte do meu quarto, porque a outra parte é quase o lixão da mãe Lucinda. Porque eu trabalho com reciclagem, né? É a minha busca, a minha pesquisa também. Então, usar através desses produtos que são tóxicos, né? Que ficam muito tempo dentro da natureza, essas outras imagens. E o nome dele, desse, tanto do poema quanto da ação, é Criada para Criar, que é sobre essas minhas relações de gênero que eu tenho observado, né? E não só, mas dentro da sociedade em si. E aí é isso, eu conectei duas coisas que eu gosto muito, que é a performance e a poesia. E eu acho que é o que mais perto da poesia tem. Só que aí eu já tenho também um livro que ele é infantil. A Yatada, ela é uma onça rosa e aí ela é excluída da sociedade das onças, porque ela é diferente e as outras onças só são ou pretas ou amareladas, né, laranjadas. E aí ela vai em busca de uma outra, um lugar, né, uma família. E aí ela encontra uma outra onça que é verde. Então elas têm um relacionamento ali. Então eu acho que é um pouco disso, assim. É a minha busca, a minha saída também, assim, porque eu acho que tudo que a gente faz fala sobre a gente. Então, para mim, a Tada é como eu me sinto dentro da sociedade. É uma pessoa não aceita e em busca de alguém que um dia, quem sabe, né? E é isso. Mas tu tens intenção de escrever outros livros? Tenho. Da Tada eu tenho, tipo, praticamente na minha cabeça, né? Que nem tu tem roteiro, assim. Várias histórias dela, né? Porque no final ela tem outras oncinhas coloridas. E aí eu já pensei em uma história para cada oncinha dela, cada filha e tal. Então, eu tenho essa vontade de continuar com a Tada e também de talvez, né, escrever, fazer uma coletânea de poemas, por exemplo, né? Porque, como eu te falei do livro de artista e tal, então eu já escrevo desde o meu TCC, né? O meu TCC, ele é um livro de artista, mas ele é um diário. Então, ele é os dois, assim, tem capítulo que é só a parte teórica e tem capítulo que é o diário, eu falando da minha vida. Então, eu acho que já desde ali eu já fico amadurecendo essa ideia, assim, de escrever. Sereia, tu falas muito nessa história de performance, né? Que a gente acaba achando que tu gosta mais. Como é que tá? Qual é o teu projeto em cima dessa tua arte? Assim, uma coisa, tipo um espetáculo, por exemplo. Tu tens essa intenção? Mulher é forte. Porque, assim, eu acho que o que eu tenho de vontade de fazer é uma coisa que não é só minha, sabe? Tipo, é uma coisa. É que nem o César. Tipo, ele fala do AP delas, que é o grupo nosso, né? Então, eu acho que é uma coisa mais ali naquele espaço, sabe?
de ter várias pessoas fazendo ações, não só. A gente tem um projeto que acho que é performatividade sequencial, que é como todas nós fazemos uma performance uma atrás da outra, sem parar, assim, no caso. E aí, a maioria delas vem a questão da música, né? Tem a música. Então, tipo, três delas já tem uma questão mais de dança, e duas delas já tem uma questão mais cênicas, e eu já vou para mais para uma parte de imagem, sabe? Então é bem interessante porque mescla cinco corpos bem diferentes e eles falam de coisas diferentes, né? E fica tão bonito junto, sabe? Às vezes tem tema, às vezes não tem. Então eu acho que assim, de me expressar performativamente, eu acho que é uma coisa que eu quero fazer mais em grupo. E eu já percebi também que tem uma outra coisa que eu não falei, que é a roupa de artista. A roupa de artista, ela é essas roupas luxuosas que a gente vê os artistas usando, que às vezes estão em desfiles de grife, e não só. Mas eu vejo também as drags com uma roupa de artista, né? Elas se montam todas e tal, e a imagem que elas produzem. E aí eu acho bem interessante essa questão da roupa de artista, assim. Vez ou outra, assim, quando eu estou bem inspirada, ou então quando eu tenho muito material, eu brinco com isso, assim. Então, porque a performance também tem tem esse viés, sabe? Tipo, essa possibilidade. Tem uma ação que o nome dela é Coração das Águas, que eu vim andando no centro da cidade e eu estava usando um biquíni, não era um biquíni, na verdade, né? Era uma lingerie mesmo, né? De parte de baixo e parte de cima. E eu estava usando só ela, e eu estava usando um mosquiteiro de rede rosa, aí era azul, o biquíni, e nisso tinha uma rede de pesca em cima, uma jangada, eu acho. Eu costurei dois pedaços de guarda-chuva na ponta, através de várias referências dos meus amigos da residência Tecnobarca. Isso foi em 2019, que a residência Tecnobarca, a gente vai pro Bailique, que são um arquipélago de ilhas aqui do Amapá, e aí a gente faz oficinas, visita às comunidades. E depois a gente pega um barco. Esse, a maioria das vezes é o barco que leva a gente nas comunidades e transforma em galeria ele. Ele já é a própria galeria. Nessas pessoas, grande parte delas eram de performance. Então eles brincavam muito com essa imagem, né? Tipo, aí, a partir daí que eu comecei a entender mais. Tinha o Dig, por exemplo. O Dig, ele pintava a metade do corpo dele, assim, de vermelho, e aí a metade de prateado, assim. E aí ele usava um óculos com uma antena. E aí eu andava normalmente, assim, no cotidiano, sabe? Aí o Rodrigo, ele já, tipo, ele pegou uma rede, que é aquelas de fio, e aí ele fez uma performance, né? Só meditando, olhando para o rio, inspirada na avó dele. E aí tinha a Ítala, que a Ítala, ela fez uma roupa, se eu não me engano, e aí ela usou um ninho, aquele ninho de passarinho que é grande assim, na cabeça, e fez um chapéu, assim, decorou um chapéu, ficou muito lindo. E aí ela se melou de lama e começou a andar na mata, sabe? Como se fosse uma entidade, assim, e o nome dessa performance dela é com licença, obrigada, eu também sou daqui, né? Então, remete muito a essa espiritualidade, essas entidades. Então, e aí, a minha imagem atravessando a cidade, e eu esqueci de falar que é Coração das Águas, porque tinha uma coroa que a gente pegou na beira do rio, e aí nela tinha enrolado os fios, colocando os barquinhos de papel, umas flores. E aí, aquela imagem ali, sabe? Tipo, só andando no meio da cidade, assim, num dia normal, né, que a gente fez a partir da exposição também do Tecnobarca, que a gente fez em 2019 também. Mano, isso me gerou muitas ligas, assim, as pessoas gritavam, olha a macumba, e, olha uma sereia, então, tipo, sabe, micou tanto com a imagética que as pessoas começavam a se questionar e entender mesmo, sabe, algumas conseguiam compreender o que era aquilo ali, o que eu queria representar. E aí eu acho muito potente isso, né? Eu queria muito que a performance fosse mais bem vistas, né? E acho engraçado que hoje em dia vem mudado, porque antigamente era uma questão mais
do corpo cru, né? Tipo, da nudez. Então, ficava muito nesse espaço de diferente. E não só, mas tipo de mais 18. E aí eram coisas tipo mais é, estranhas, bem vistas dentro da sociedade. Então, quando a gente traz uma coisa de uma outra forma, é bem interessante. Aqui no Amapá a gente tinha o Corpus Urbis, que era um festival de performance e arte urbana dentro da cidade, né? E aí, dentro dos criadores e tal, dos movimentadores do Corpus Urbis, tinha o Naldo. E o Naldo, uma vez, fez uma capa, assim, toda, aí cobria, tinha, tipo, o pano caía assim, e era toda feita de açaí, sabe? Do caroço do açaí, assim. E aí ele andava com uma placa vermelha, assim, de açaí, e ele andava, assim, na cidade, assim. Então, eu acho tão interessante, né? Tipo assim, a pessoa tu tá lá, sentado, assim, esperando o ônibus, tu olha assim, tu vê uma, sabe? Tipo, o que que tu vai falar, o que que tu vai pensar, sabe? O que tu vê, assim. Ah, meu Deus, uma pessoa doida. Primeiro tu vai, ah. Aí depois tu pensa, olha o impacto daquela imagem, né? Dentro da construção cotidiana. E é muito forte, porque se a gente parar para pensar, as pessoas de fora pensam que a gente é só a Amazônia, né? E a Amazônia é só mato, rio, né? Tipo, não tem essa construção urbana. E aí, como eles não conhecem a gente, né? Eles não se interessam tanto, assim, nesse conhecimento. E também é longe, e a gente é uma ilha aqui no Amapá, e aí é bem interessante essas imagéticas, né? E falando, assim, de diferença do Balique para o Amapá, o Balique, de Macapá, no caso, o Balique, ele é também palafitas, né? Ele é todo feito em palafitas, praticamente, na metade das ilhas, assim, e ele sofre muito problemas de estrutura. Nem sempre eles têm água, e aí eles usam água do rio, só que criaram uma hidrelétrica e afetou eles lá. Então, a água do mar sobe muito mais do que antigamente. E porque eles abriram, né, o rio, e aí ele ficou mais largo, e e eles taparam, né, que é hidrelétrica, e aí o mar ele sobe muito mais, então ele pega muito mais. Aí a água fica salgada, e é nessa época de agora que a água está salgada lá. Então, além da questão de não ter energia, agora eles não têm água, que é o básico, né, para a gente sobreviver. E aí, como não tem essa energia, como é que eles se vão se entreter, né? Como é que eles vão assistir alguma coisa? Como é que eles vão tipo, uma coisa que é normal pra gente assistir um filme, por exemplo. Como é que eles vão assistir um filme se não tem energia? Como é que eles vão andar de noite na rua? Tipo, lá fecha as coisas muito cedo por causa disso, inclusive. Mas 8 horas já tá tudo fechando, assim, 9 horas já tá tudo fechado. E aí é muito punk, assim, ver essas outras realidades, sabe? Tipo, e são 12 horas de barco daqui pra lá, sabe? Então, enfim, acho, essas coisas deixam a gente meio pensando, né, o quanto que a gente vai ter que lutar para tentar fazer uma coisa melhor, né, ou tentar, enfim, melhorar a vida de alguém, assim, mas nem sempre está no nosso alcance. Ainda em performance, me fala, vocês não acham que se levassem para um teatro ou para uma praça seria uma forma de chamar atenção e de solidificar o trabalho de vocês? Sim, com certeza, com certeza, especialmente a rua, né, eu acho que, assim, eu acho a rua, como eu falei isso agora, descrevendo tudo, eu acho que a rua é muito interessante, assim, sabe, tipo, e especialmente, assim, as partes mais periféricas da cidade, porque, assim, a gente é uma cidade grande relativamente, só que fica muito dentro do centro, né, as coisas. E aí, por isso que eu estava falando desde o começo sobre a questão da academia, porque, por exemplo, um rolê mais artístico, e o que está em torno daquilo ali, um pouco, sabe? Tipo, lá tem uma galeria, e aí, vez ou outra, tem umas exposições, e aí tem na cidade também, né? Tipo, a gente tem alguns grupos, coletivos que trabalham, fazem esse trabalho de artes plásticas, né? Muito forte. Só que a gente, por exemplo, tem um museu, acho que tem um outro museu, tem dois museus, só que e aí voltou a abrir um que estava há anos, muitos anos parado, né? Que é um museu, tem o Museu Sacaca, tem um museu que é
etnográfico, alguma coisa assim. E tem esse museu, que é um histórico, Joaquim Caetano, parece, se não me engano, que é mais no centro da cidade, né, do que os outros dois. Não, o etno é mais ou menos. E aí tem um, tipo, tem mais um terreno tá há anos, né, escrito Museu do Negro, que eu nunca vi. E aí voltou também até a UNA, que era um centro, que também é centro da cultura negra, né, que mudou de nome recentemente, não sei muito bem qual é o nome, que tem aqui no... Já é vindo para a Zona Norte, pouco o dia que eu moro. E aí é isso. A gente, enfim, eu acho que a gente sofre assim, falando dessa perspectiva, né, tipo de estado. Eu acho que nosso estado ele é uma ilha, né, como já falei. E aí é muito difícil a gente sair daqui. É mais fácil a gente ir para Goiânia, por exemplo, que tem uma ponte e que é um pouco mais próximo assim mesmo de Rio do que para outro estado, por exemplo, Pará. Para a gente chegar em Belém, por exemplo, tipo, é um dia de viagem, né, de barco e tal. Aí essas dificuldades de acesso fazem a gente ficar muito mal. Então, acho que realmente, eu acho que esse sair dessa nossa zona de conforto, porque, enfim, é um ciclo também, né? É um núcleo, né? Os LGBTs, assim, a gente conhece algumas pessoas e aí a gente fica nesses núcleozinhos, né? Nem sempre a gente expande. Por exemplo, eu conheço menos pessoas do meu bairro do que de outros lugares, né? Então, é muito bom, assim, essas possibilidades. E aí, falando de teatro, tem um teatro na nossa cidade que é o Teatro das Bacabeiras e tem o Teatro Marco Zero. Mas esses dois que eu conheço, o Teatro das Bacabeiras está um tempo sem funcionar. E o Teatro Marco Zero, eu conheço a dona de lá, e aí ela junto com o marido dela, eles fizeram, tipo, construíram todo um teatro. Ele é bem bonito. Ela já chamou várias vezes a gente para, só que a gente ainda não parou para conversar sobre. Mas a gente, por exemplo, ano passado, a gente apresentou na parada LGBT. E aí a parada LGBT dá muita gente, realmente. E o pessoal gostou muito, muito mesmo. Então, e aí acredito que esse ano a gente vai apresentar de novo. Então a gente vai tentando, né? É, fazer as partes em coletivo que dá para fazer, assim. Mas é uma ideia muito boa, assim. Tenho muita vontade mesmo de poder fazer isso. Sereia, falemos do seu lado de ilustradora, das suas ilustrações. O que você tem dentro desse teu trabalho? Eu acho que, assim, além de imagem, né, que às vezes tem uma... Porque são técnicas, né, que a gente tem. Por exemplo, tem no Photoshop, ele tem uma técnica de vetorizar. No caso, que ele pega uma imagem que já existe e faz tudinho. Ele só copia e cola, né? E aí o que eu faço, eu pego uma imagem e faço por cima dela o que eu quero, né? Através dela, assim, como se for, ela é mais que o esboço, aí eu faço através dela. E eu acho que o que eu quero transmitir, a maioria das vezes, é sentimento. Eu pego, às vezes, uma foto minha, coloco, escrevo lá uns pensamentos, umas músicas, e eu transmito ali. Às vezes, quando tipo, eu tenho encomendas, né, de obras, de ilustração, eu faço um trabalho que é, tipo, conversar com a pessoa sobre para quem que ela quer dar, e aí nisso a gente vai conversando sobre músicas, a gente vai conversando sobre algumas características delas. E aí eu vou fazendo através disso, né? Dessa conversa, dessas músicas que são memórias, né? Eu pego algumas características daquelas relações e transformo em imagem. E aí eu faço, né, a ilustração, assim. Me fala uma coisa, onde a gente encontra a sereia nas redes sociais? No Instagram seria Caranguejo, no Facebook também. Eu acho que são as duas ferramentas que eu mais uso, assim, os dois. E aí, no Instagram tem aquele login que vai para o portfólio, né? Vai para os outros sites que eu tenho. Aí é melhor, eu acredito, no Instagram, assim. No YouTube eu tenho uns vídeos dos meus livros de artistas, né? Os diários de bordo, os memoriais. Bom, Mundo, agora que a gente já conhece um pouco do universo da maravilhosa artista Sereia Caranguejo,
O que é que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem muito artista chegando, artista de perto, artista de um pouquinho mais longe, artista espetacularmente criativo, como a nossa queridíssima Sereia Caranguejo. Sereia, muito obrigada pela tua participação, te desejo todo sucesso. De nada, a honra é minha. Quem sabe um dia eu chegue por aí, assim, nadando nas águas. E é isso. Tá bom, Sereia, obrigada, tchau. Ela é de papo com eu.